encontrei o bem mais precioso. Meus irmãos, Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13, nós vamos ler. É a parábola do rico insensato, uma parábola poderosa do nosso Senhor Jesus, que diz assim, versículo 13: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A idade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: O que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muito bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Senhor Jesus, eu peço a tua revelação, peço o teu entendimento, ó Pai, a tua graça, que teu Espírito, Senhor, nos revele tua palavra, que possamos compreender, ó Deus, e sermos cheios, ó Deus, do teu amor e da tua graça nessa manhã, Senhor. Espírito Santo, peço que o Senhor faça um milagre, que essa palavra seja viva, seja rema, e que possamos ser edificados por ela, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, essa parábola que nós lemos aqui, retrata que do meio da multidão, um homem grita para Jesus, e a gente sabe que Jesus sempre viveu cercado de multidões. Não é o primeiro texto que diz assim, que da multidão grita um a Jesus. Outras passagens da Bíblia diz que algumas pessoas gritavam para Jesus, porque Jesus sempre vivia rodeado de multidão. Porque Jesus manifestava o reino dos céus através de milagres, cura, libertação e através do poder de Deus na terra. Então as pessoas buscavam o poder de Deus e até hoje buscam. E a Bíblia diz aqui que um do meio da multidão perguntou a Jesus e pediu ajuda. E disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a minha herança, ou a herança. E Jesus disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Jesus mostra para aquele homem que ele não veio tratar das coisas terrenas, mas sim das coisas celestiais. Jesus poderia sim, com toda a sua sabedoria, instruir aquele homem a fazer o bem. Poderia. Mas Jesus não veio para tratar as coisas da terra, mas sim ele veio para tratar as coisas do Pai. Como ele sempre diz: eu vim cumprir a ordem de meu Pai, que é Deus. Então Jesus veio para manifestar o reino dos céus. Mas ainda assim Jesus traz um ensinamento para nós e para aquele homem. E esse ensinamento é a parábola que Jesus diz. E no versículo 15 diz assim: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância de que possui. Veja que Jesus mostra para aquele homem que brada da multidão, que a vida dele não é baseada por aquilo que ele tem visualmente. O que aquele homem buscava aqui, meus irmãos? Ele buscava a sua herança. Ele queria o poder dele, o dinheiro, as riquezas. Ele queria as coisas da terra, que era por direito dele, uma herança. Diga ao meu irmão que reparta comigo a herança, porque eu também tenho direito. E por algum motivo, aquele homem, aquele irmão, não queria repartir com ele a sua herança. E Jesus fala para aquele homem que não tinha a herança, essa parábola. A vida do homem não é baseada por aquilo que ele tem. Você não pode ser levado por aquilo que você vê. E Jesus traz o ensinamento.
não consiste na abundância do que possui. Aqui Jesus fala das coisas da terra. Versículo 16. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Um homem já rico, que tinha muitos bens, a sua fazenda, os seus bens tinham se multiplicado ainda mais, com abundância. Ele já tinha poder, ainda assim aquilo prosperou mais ainda. Sabe quando a gente consegue guardar um dinheiro? Você guarda um dinheiro, e aí de repente você vai juntando mais, quando você percebe você tem o dobro. E aí de repente você percebe, é difícil, né? Mas a gente vai tentando. E aí quando você percebe você tem o dobro, quando você vê você tem bastante. Você conseguiu alcançar mais, ou na sua vida profissional, você estudou e você vai alcançando. Quando você olha para trás, você percebe que você tem mais do que aquilo que você tinha. É exatamente o que aconteceu com esse homem. Ele tinha muito, um homem rico, a Bíblia diz. Um homem rico percebeu que a sua riqueza, ela tinha produzido com abundância, muito mais do que ele já tinha. E aí veio um perigo muito grande que nós todos corremos. Versículo 17. E arrazoava ele entre si, dizendo: o que farei? Não tenho aonde recolher os meus frutos, não tenho onde guardar aquilo que conquistei. E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muito bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Consegui o que eu mais queria na vida: descansar, ter dinheiro, ter condições, uma vida boa, folga, perfeito, bate aqui. Tá, yes. Alcancei o meu auge da minha vida. Era tudo que eu precisava. Quando eu li essa palavra, quando Deus começou a falar comigo, irmãos, eu fiquei envergonhado. Porque muitas vezes é o que a gente busca. Eu vou trabalhar, eu vou conquistar, eu vou fazer. Por quê? Porque no final eu quero descansar, eu quero ter folga, eu quero ir para o meu sítio, eu quero ter dinheiro, eu quero ficar na sombra e água fresca. É lícito o descanso, é bênção a abundância, tudo isso. Mas a Bíblia diz: cuidado com a avareza. Esse homem já tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha tudo o que ele precisava. A Bíblia diz que ele era rico e a sua herdade, a sua propriedade se multiplicou. Ele conseguiu mais ainda do que ele tinha. Ele conseguiu muito mais do que ele tinha. Ele conseguiu mais do que ele precisava. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e imagina assim: mas ele conseguiu muito, pastor, então falta, eu estou longe ainda de ter muito. Mas o muito para você talvez não seja o mesmo do que esse homem. O muito para você é aquilo que você precisa. O que é de necessidade para mim e para você hoje? Se eu tenho o que eu preciso, eu tenho a bênção de Deus, porque Deus cuida de mim, amém? E esse homem faz uma loucura. Ele faz uma loucura, versículo 18. E disse, depois que ele percebeu que ele tinha muito, mais do que ele tinha, disse: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Fadiga, cansaço e trabalho. Ele já tinha tudo o que ele precisava, ele já era rico. Ele prosperou um pouco mais, e aí o que ele fez? Arrumou mais trabalho. Ele tinha todos os seus celeiros montados, os seus depósitos prontos, cheios, em abundância. Ele falou: eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar tudo e vou fazer tudo de novo. Pensando em ter folga, descanso, sombra e água fresca. Trabalho, 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 trabalho e só trabalho. Se talvez uma hora que ele tivesse para ter descanso e fazer algo por ele, ou pela família, ou para Deus, seria naquela hora. Eu já tenho meus celeiros em abundância, eu já tenho o que eu preciso. Deus me deu mais, então agora eu vou abençoar.
Eu não preciso mais do que isso que já tenho, eu vou abençoar. Mas não, aquele homem, como Jesus ensina, ele pega e arruma mais trabalho ainda. Será que alguém aí, eu e você, se identifica com algo dessa palavra? Quando a gente alcança um patamar, a gente quer ir mais longe. Se você olhar para trás, se você segue os ensinamentos de Deus, honra o Senhor, você tem mais do que você tinha no passado. Mas ainda assim a gente quer buscar mais. E aí com tudo isso, irmãos, nós arrumamos cansaço, fadiga e trabalho. É ou não é verdade? Para no final a gente falar, não, é porque eu quero ter uma vida tranquila, eu quero uma vida boa, e a vida está passando. E aí quando chegar a velhice, já não tem mais vida, já não tem mais saúde, já não consegue viver. Versículo 19. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, agora eu tenho tudo. Para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. E aí vem a palavra de Deus para nós. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Todo trabalho, fadiga e cansaço. Para quem vai ser? Hoje, essa noite, pedirão a sua alma. 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém. Quando nós nos afadigamos, irmãos, com as coisas desse mundo, e essa é a mensagem que Deus tem para nós. As fadigas desse mundo, os cansaços desse mundo. Trazendo para a nossa realidade, a gente tem acompanhado o que tem acontecido no Rio Grande do Sul, uma tragédia, né, natural. Muitas pessoas sofrendo, algumas pessoas morreram, perderam tudo que tinha. Os motivos, eu acho que nenhum de nós teria o direito de falar qual é, aconteceu. Mas a única coisa que me entristece é ver o que o ser humano faz com a tragédia. O que o ser humano tem feito com as pessoas. De longe, de perto. Eu não vim acompanhando muito, vi algumas coisas pela internet, e aí ontem ou anteontem, eu parei um pouco para ver um pouco mais, eu fiquei assim chocado com falações, mentiras, hipocrisia, e etc, 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 etc. Nós como igreja fizemos a nossa parte, porque nós temos que ajudar sim, enviamos uma ajuda, né, para o Rio Grande do Sul, financeira e também com roupas e coisas que vão ser úteis lá para eles, e a gente tem que fazer isso assim, mas o mundo, irmãos, realmente caminha para o fim, só não percebe quem não quer. Jesus está voltando. A falta de amor, a preocupação com o poder e a ganância tem dominado o homem, e o homem faz tudo pelo poder. O homem é capaz de matar pelo poder. E se nós não nos atentarmos às coisas do reino de Deus, nós também seremos levados a tudo isso. E aí, é uma reflexão que todos nós podemos fazer nessa manhã. Uma palavra tão simples, mas tão poderosa. Versículo 20. Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Vai guardando, trabalhando, os filhos crescendo, e a gente só trabalha, e só quer fazer, e a vida está passando, e as coisas estão acontecendo, os filhos estão crescendo, a igreja está sendo avivada, os ministérios estão sendo ativados, e você e eu trabalhando, afadigado com as coisas do mundo. Eu tenho tudo o que eu preciso, e aí Jesus me abençoa mais. Ao invés de eu abençoar, eu guardo para mim. Derruba tudo, quero mais trabalho. Eu não sei quanto tempo esse homem ficou trabalhando para guardar tudo que ele tinha de novo. Mas vamos trazer para os nossos dias. Quanto mais coisa nós temos, mais trabalho a gente tem. Essa é a realidade. Ou sou eu que penso isso?
Quanto mais coisas nós temos, mais trabalho. Irmãos, a sua casa, a nossa casa, ela já tem a manutenção dela, já dá trabalho. Lá em casa é um dilema, irmãos, para final de semana tem que trocar a fechadura do portão, meu Jesus do céu. E a pastora Carla fica já em oração para mim trocar. Aí tem que lavar o quintal no outro final de semana. Meu Deus do céu. Aí no outro final de semana quebra a porta do quarto das meninas. Não é verdade, ou é só na minha casa? E aí vai indo. E aí daqui a pouco tem que pintar. Chegando ano novo, a família vai para cá. Não, tem que pintar a casa. Tem que pintar, tem que lavar aqui. Vamos pintar a casa então. E tudo é tempo e é dinheiro e tem que fazer, né, irmãos? Tem que fazer. Varões, tem que agradar a esposa. Faz parte. Mas imagina sendo uma, e duas, 3, 4, 5, 10. Aí Jesus te abençoa, te dá condição, você tem mais ainda. Aí você, yes, agora que eu vou guardar mais ainda, agora eu vou, mais trabalho, eu preciso de mais trabalho. É trabalho que você quer? Louco. Não sou eu, é a Bíblia. Louco. E esse louco é para mim. Essa noite pedirão a tua alma. E para quem vai ficar tudo isso que você está trabalhando, se matando aí? Às vezes dá até briga na família. Aleluia. Lucas capítulo 14. Versículo 15 em diante. Nós vamos ler até o 22. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. E todos começaram a excusar-se ou a dar desculpas, né? Dizendo, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. O outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E o terceiro disse, casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai da família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugares. Jesus está nos convidando, irmãos, para sentar à mesa com Ele e desfrutarmos do melhor dessa vida, que é a sua presença e a sua palavra. Essa parábola mostra que um homem prepara um banquete, uma ceia e manda os convites. O fato daquelas pessoas já receberem um convite, já mostra que essas pessoas são especiais. Você é especial para Jesus. Jesus nos trouxe aqui nessa manhã porque nós somos especiais. Nós somos convidados pelo Espírito de Deus a recebermos uma porção de Deus, o maná, que é a palavra, o entendimento. Você e eu recebemos um convite de Deus para estarmos à mesa. Mas o grande problema é que quando Jesus manda avisar que a mesa está pronta, está tudo preparado, agora desfruta do que eu tenho para você. Quando Jesus diz, André, agora desfruta do que eu preparei para você, eu falo, Senhor, esse final de semana eu não posso porque eu comprei um sítio e eu tenho que ir lá. Eu preciso descansar, eu preciso limpar o sítio, porque está cheio de mato. Ou Jesus chega para os jovens e, jovens, eu tenho uma nova unção para você, eu tenho algo especial para você. Eu quero te usar, eu quero poderosamente te usar no ministério, no reino de Deus. E aí Jesus te convida para a mesa. E aí o jovem diz, Senhor, eu não posso, eu acabei de casar. Eu preciso aproveitar pelo menos 3 anos do meu casamento. Jesus entregou o convite, Jesus confiou em mim, confiou em você. Ou você adquire algo, um bem, algo que para você é importante. Talvez um carro ou uma casa, enfim.
E aí Jesus fala: filho, vem, a mesa está pronta, eu tenho tudo para você. E aí nós chegamos diante de Deus: Senhor, eu não posso, eu tenho que fazer o test drive do meu carro. Até agora eu não fiz uma viagem, e esse final de semana eu separei para isso. Irmãos, nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Nós nos preocupamos mais com as nossas coisas, que são passageiras, que a ferrugem, a traça, corroem e destroem. E deixamos de buscar o que é eterno. E a Bíblia nos diz: loucos. Loucos. Nenhum de nós aqui, ser humano, é eterno, a não ser a eternidade com Jesus. Um dia, o dia de cada um de nós aqui vai chegar. Um dia o meu tempo nessa terra vai se encerrar. Um dia o seu tempo vai se encerrar. E aquilo que você conquistou para a eternidade? Quais são os seus tesouros diante de Deus? Quais são as bênçãos que eu consegui conquistar diante do Senhor? Porque com Ele eu viverei a eternidade. Com Deus é eterno, aqui não. Então a palavra que Deus diz para mim e para você nessa manhã: louco. Não faça isso. Não faça isso com a sua vida, porque é isso que os homens fazem. Quando eu vi as notícias do Rio Grande do Sul, nós oramos por eles em casa, mas quando eu comecei a ver o que o homem faz, o que o homem é capaz de fazer com a desgraça dos outros, aquilo me entristeceu muito. E eu percebi que cada dia que passa, o homem busca mais os seus próprios interesses. Eu quero mais. Quanto mais eu tiver, melhor, porque quando eu ficar mais velho, eu vou poder descansar, folgar, beber e ficar tranquilo. Mas talvez antes desse dia chegar, o seu dia chegue. E como a Bíblia nos ensina, pedirão a tua alma. E é tudo aquilo que você deixou de fazer, acabou. Eclesiastes diz: tudo aquilo que vier à tua mão para fazer, faze com toda a tua força. Porque para onde tu vais, não há obra e nem conhecimento. Quando chegarmos na eternidade, irmãos, já está consumado, já não tem mais serviço, não tem, é viver a eternidade com Deus. Aonde nós podemos fazer algo para o Senhor, é aqui, é em vida. E a Bíblia nos alerta que nós temos que buscar o reino de Deus. Em Mateus 6, diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Queria que você voltasse em Lucas agora mesmo, capítulo 10. Lucas 10. (38). Amém? Nós vamos ler até o 42, tá? Diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Qual a parte que Maria escolheu? Ela escolheu ficar aos pés de Jesus. A Bíblia diz que essas mulheres receberam Jesus. Elas receberam Jesus e sua equipe em sua casa. Muitas vezes nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós reconhecemos quem Ele é, mas nós não desfrutamos daquilo que Jesus tem de melhor para nós. Marta
não foi condenada pela sua ação, meus irmãos. Ela não foi condenada por isso. Ela recebeu o ensinamento de Jesus. Talvez, se ela não ouvir a voz de Jesus, talvez sim ela possa perder a sua salvação. Isso pode levá-la a perder a salvação. É o que Jesus está fazendo comigo e com você aqui nessa manhã. Ele está nos alertando. Veja que as duas estavam diante de Jesus. Jesus não condena e não diz que ela será condenada por aquilo. Jesus traz um ensinamento para Marta. As duas receberam Jesus. O que difere uma da outra é que Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu aquilo que não poderia ser tirado dela. E Marta escolheu aquilo que pode ser tirado. Aquilo que passa. Aquilo que qualquer um pode fazer. Maria não. Maria escolheu aquilo que só ela poderia fazer por Jesus. Existe algo que só você pode fazer por Jesus Cristo. Existe algo que só você pode fazer por Ele. O que Maria podia fazer nesse dia era se debruçar aos pés de Jesus. E foi o que ela fez. Ela aproveitou a presença de Jesus na casa dela. Ela aproveitou que o mestre estava ali. Ela aproveitou que a mesa foi colocada diante dela. Ela recebeu o convite, ela recebeu Jesus na vida dela. E ela pensou, eu preciso aproveitar o que Jesus tem para mim. O resto, depois faço. Mas isso aqui eu não posso perder. Essa presença de Jesus eu não posso perder. O que Jesus está me entregando hoje eu não posso perder. E a mesma posição, irmãos, que nós temos que ter diante de Jesus. O que nós estamos recebendo hoje, talvez amanhã você não possa ter. Talvez o que você pode oferecer para Jesus hoje, amanhã você não pode mais oferecer. Por quê? Louco, amanhã pedirão a tua alma. Pode ser que amanhã a gente nem esteja vivo. Ou estaremos na eternidade com Jesus, ou na eternidade no inferno. É dois caminhos, e a escolha é nossa. Jesus nos dá o poder, você e eu escolhemos o caminho que a gente quer seguir. Tudo nessa vida passa, irmãos. E não precisa nem dar muito exemplo, né? A gente pode ver isso, não é verdade? Tudo passa, tudo. Mas estar aos pés de Jesus, isso é eterno. E foi o que Maria fez, ela escolheu a melhor parte. Versículo 39. E tinha sua irmã chamada Maria, qual sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia falar a sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços. E aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes, pois, que me ajude. Muitas vezes, quando você talvez escolha a melhor parte. E aqui nós temos um texto muito rico, irmãos, porque aqui nós temos Jesus presente nessa cena com duas mulheres que fizeram duas escolhas distintas. E muitas vezes nós estamos diante de Jesus, fazendo escolhas distintas um do outro. E muitas vezes a sua escolha pode me incomodar. Como a escolha de Maria incomodou Marta. Marta estava fadigada, ela estava tarefada. Eu preciso fazer. E é comum, né? Eu imagino, porque eu vejo em casa, as mulheres têm as suas responsabilidades da casa, né? Muitas trabalham fora e quando chega tem que trabalhar em casa. Ou já vem no caminho trabalhando, né? Chega em casa, vou fazer isso, fazer aquilo. Tudo. É ou não é verdade? Eu não sou mulher, mas eu vejo a minha esposa como é. Às vezes a gente está saindo, ela está falando um monte de coisa, eu só ouvi uma, mas ela falou 10. Aí depois eu vou tentando pescar na conversa o que ela foi me dizendo. Eu tenho que ir no mercado, porque tem que fazer isso, que tem que levar a Yasmin, tem que comprar a sandália da Yasmin, que a Yasmin tem apresentação tal dia, e eu vou só pescando, pegando, assim, tentando captar as mensagens dela. Eu imagino que Marta tivesse do mesmo jeito. Tem que limpar a casa, tem que varrer o chão, tem que servir a mesa, tem que esquentar o leite, tem que fazer isso, porque Jesus... Ela esqueceu a melhor parte. E aquilo que Maria escolheu, porque ela estava ligada,
ela sabia que era a chance que ela tinha. Jesus está na minha casa, poxa. A presença de Deus está aqui, eu preciso desfrutar disso. É quando nós estamos na igreja. Nós estamos diante de Jesus, e talvez a minha escolha vai ofender você, como ofendeu Marta. Senhor, eu estou aqui, trabalhando pra caramba, enquanto eles estão lá, ouvindo a palavra. Não é possível. Não te incomoda não, Senhor? O Senhor acha que é justo? Muitas vezes as nossas escolhas vão incomodar algumas pessoas. Mas sabe o que Maria fez? Ela não estava nem aí. Ela continuou aos pés de Jesus. A Bíblia diz que ela continuou ouvindo a palavra de Jesus. Às vezes a dinâmica, irmãos, do dia, o trabalho, as tarefas vão nos consumindo e a gente sai de casa sem falar com Jesus. A gente sai de casa sem ler a Bíblia, a gente vem à igreja e a gente não consegue nem ouvir a voz de Deus, porque as coisas estão ocupando tanto a nossa mente que a gente não é capaz de parar aos pés de Jesus e deixar tudo. E aí talvez algumas pessoas vão chegar para você e começar a te apontar. Mas você não está fazendo nada. Você parece que não faz nada, você não se coloca à disposição. Talvez você está escolhendo a melhor parte, que é ouvir a voz do Mestre. E não há problema nisso. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta. Esse Marta, Marta 2 vezes aqui, irmãos, não dá um... Tipo, o que vocês pensam, vai? 2 vezes? Quando meu pai falava 2 vezes, é porque o negócio era sério, não sei com vocês. André. Ah, André. 2 vezes, Marta, Marta, você não vigia, mulher. Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, Marta. Presta atenção. 42, mas uma só é necessária. Eu não sei, na sua Bíblia está ponto e vírgula? Tá? Porque termina, né? E continua, é um final. Mas uma só é necessária. Ponto. Qual é a necessária, irmãos? Ouvir a voz de Jesus. Ouvir a voz do Mestre. Se relacionar com Jesus Cristo. Como tem sido o teu relacionamento diante de Jesus? A mesa está posta. O convite foi feito. Jesus está te chamando. Deus está te dando a chance de você viver uma vida diferente. De você não ficar afadigado com as coisas do mundo. Trabalho. Guarda, conquista, e a saúde vai embora, e o tempo passou, quando você vê, acabou, louco, perdido a tua alma, acabou, foi o fim. Tudo que você trabalhou ficou para quem? Para ninguém, às vezes dá até briga de herança, que é o que aconteceu, né? Ô Senhor, fala para ele dividir comigo, não te incomoda não, que ele não vai dividir a herança comigo? Quem me colocou aqui como julgador de coisas terrenas, homem? Se a gente permitir, meus irmãos, a gente é levado por esse mundo e a gente deixa de viver uma vida digna, de uma vida de sacerdote, de marido, de pai, de homem de Deus. Sabe o que o diabo está fazendo? Está roubando os sacerdotes da igreja. Cadê os homens para trabalhar no reino de Deus? Cadê as mulheres para servirem ao Senhor na casa do Senhor? Para estarem dispostos a servirem ao Rei Jesus, a ouvirem a voz do Mestre. As coisas vão nos engodando e Jesus está falando: André, presta atenção, só uma é necessária, André. Você só precisa de uma coisa, o resto eu dou para você. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, André. Eu tenho tudo para te dar, mas você não está buscando a melhor parte, e aí você só está ficando cansado. Fadiga e cansaço, e você não avança.
porque não tem a bênção, não está aos pés de Jesus. Jesus está nos dizendo nessa manhã que nós podemos escolher a melhor parte. O convite foi feito. Ele coloca diante de nós um convite, como a parábola da grande ceia. E quando ele fala, está tudo pronto, filho, pode vir. Nós tentamos nos esquivar e colocamos desculpas. Senhor, hoje não vai dar. Ah, Senhor, o Senhor conhece, né? A gente fala isso, né? Como diz o apóstolo, Deus é muito bonzinho mesmo. A primeira coisa que a gente diz, a primeira coisa que eu digo é, Senhor, o Senhor conhece, o Senhor sabe, hoje não vai dar. A única coisa que Jesus pode falar é, André, toma cuidado. É a mesma coisa que Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã. Amém? E nós podemos buscar o reino de Deus e receber a melhor parte, irmãos. Estamos aos pés de Jesus Cristo. Amém? Queria chamar o ministério de louvor e eu queria que você abrisse em Salmos. Salmo 25. Salmo 25, 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Amém. Deus tem segredos especiais para mim e para você. Eu queria que você pensasse qual foi a última vez que você se colocou literalmente aos pés de Jesus. Porque se colocar aos pés de Jesus, vai de cada um. Talvez o seu tenha sido num momento de adoração, ou de leitura, ou num culto, é muito pessoal. Mas qual foi a última vez que você esteve diante do Rei da Glória e você se colocou aos pés dele? Irmãos, Maria não se importou com o que Marta estava falando. Ela não se importou. Infelizmente, a primeira coisa que nós fazemos é dar ouvido àquilo que as pessoas dizem de nós. Esse é um grande problema. É um grande problema, irmãos. Claro que a gente tem que ouvir o que o Espírito Santo nos diz. Isso é muito importante. A gente tem que estar conectado com Deus para ouvir a voz do Espírito Santo. E muitas vezes Deus fala com você através da palavra, como hoje. Deus fala com você através de uma adoração. Deus fala com você através de uma profecia, de uma leitura, ou através de alguém. Deus pode usar um profeta para falar com você. Mas o problema é que às vezes a gente se decide a dedicar ao reino. Senhor, agora eu entendi, Senhor, entendi. Hoje essa palavra falou comigo. Hoje eu entendi que eu não tenho que buscar as coisas dessa terra, eu só vou buscar o reino de Deus. E aí você começa. E é a primeira pessoa que passa perto de você e fala, ei, e aí, vai ficar só aí, é? Aí vem outro, ei, folgadão. Aí você começa a ouvir. Aí você começa a dar ouvido à voz do diabo. E outras tantas coisas, né, que o Espírito Santo te leve a pensar, como ele me conduz agora. Começa a ouvir. Falação, murmuração. Algumas pessoas até vão, ô Senhor, não te incomoda não ficar vendo ela só aí sem fazer nada? E você está escolhendo só a melhor parte. Muitos de nós estamos aos pés de Jesus, fazendo o que a gente tem que fazer. E aí começa a dar ouvido, fala, quer saber? Deixa isso para lá. Não vou fazer mais. É ou não é verdade? A gente faz isso. Só que Jesus está nos dizendo nessa manhã e nos dando esse alerta. Escolha a melhor parte. Louco. Para quem vai ficar tudo isso que você está juntando aí? Para que tudo isso?
já é rico, já tem abundância, quer mais trabalho, mais fadiga, mais cansaço. Se desprende, foge da avareza, não se embaraça com as coisas desse mundo. E nisso, irmãos, nós colocamos também a nossa vida com a nossa família, sabia? Porque Jesus se alegra, porque a palavra fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então quando eu me reúno com a minha família, seja em oração, na palavra, ou no momento de comunhão, Jesus está comigo, e Jesus está se alegrando com isso. E até isso o diabo está roubando da gente, o tempo de família. Qual foi a última vez que você conversou mesmo, de verdade, com seu filho sobre um assunto específico qualquer assim? Quando foi? Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Que você teve um relacionamento com alguém? Ele vai roubando, roubando, roubando. E a gente vai recebendo tudo isso. Todas essas cargas negativas de Satanás, todas essas correntes vão nos prendendo, nos prendendo, nos prendendo. E quanto mais a gente quer ir, mais a gente está preso. E Jesus está dizendo, seja livre nessa manhã. Busque a melhor parte. Salmo 27, para nós encerrarmos. Salmo 27, 1. Nós vamos ler até o 4. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e os meus inimigos investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Olha o seguro, olha a fortaleza de Deus na nossa vida. Olha a fortaleza na vida de Davi. No 2, quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram, não prevaleceram. Ainda que um exército me cercasse, eu acho que ninguém aqui teve a sensação de ser cercado por um exército, né? Só Davi. Mas deve ser horrível, um exército de inimigos, um exército, não 1, 2, 3, mas um exército de inimigos. O meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a força do Senhor e aprender no seu templo. Amém. Queria te convidar a ficar de pé. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Meus irmãos, tenham um domingo abençoado, cheio de alegria e de paz, em nome de Jesus.